que eu tenho Visual Basic, que eu tenho a opção de macro, gravar macro, segurança de macro. Então, quando eu clico em segurança de macro aqui, ó, eu tenho aquelas opções que nós estávamos falando lá atrás, para macro em documentos que não estão em um local confiável. Eu posso desabilitar todas as macros, sem notificação, e aí ao abrir o arquivo, ele já desabilita a macro e não emite nenhum aviso, nenhuma notificação para nós que somos usuários. Nós temos o desabilitar todas as macros com notificação. Essa é a mais comum que você vai encontrar em relação à configuração do nível de segurança, porque aí ao abrir a macro, ele avisa que o arquivo tem uma macro e pergunta se eu quero abrir o arquivo com a macro desabilitada ou com a macro habilitada. Nós temos ainda uma terceira opção, desabilitar todas as macros, exceto as digitalmente assinadas. Ora, e aí eu posso, através de sistema, as macros confiáveis, pode-se trabalhar com essa opção, e quando ele reconhecer, através de uma assinatura, a macro, se ele reconhecer que a macro é confiável, ele vai desabilitar toda a macro, mas aquela que for assinada digitalmente, através do sistema, ela vai ser identificada. E a última opção, que é a mais perigosa, né? Que é a quarta opção, habilitar todas as macros. E aqui ele diz, ó, não recomendável, né? Não recomendado. Códigos possivelmente perigosos podem ser executados. Ou seja, é aquilo que eu falei lá atrás. É importante que você não pode habilitar todo e qualquer macro, sem que você tenha uma certeza de que essa macro é de uma origem confiável. Então, principalmente, já que eu trabalho em rede, os computadores geralmente estão interligados, qualquer problema que eu tenha possa infectar toda a minha rede e eu vou ter problemas em relação ao sistema. Vou dar um OK aqui, confirmando. Então eu tenho aqui, ó, eu posso ver o código-fonte de uma macro, isso nós vamos ver, tá? E aí quando eu paro aqui, ele fala, abre o painel de tarefas código-fonte XML para gerenciar a parte do código. Então toda a macro aqui, na versão 2007, ela salva como a extensão XML. Por isso que, né, quem tem o Excel 2003, Paulo, eu uso o Office 2003, ou eu uso o Excel 2000, o Excel 2003. Quando você salva o arquivo lá, não precisa. Mesmo na extensão XLS, ele vai executar essa macro. Trazendo para cá, bom, só recapitulando a questão de trazer a guia desenvolvedor. Então, eu posso clicar no botão do Office, opções do Excel, e na categoria mais usados, eu tenho aqui, ó, mais usados, nós temos diversas categorias. Na categoria mais usados, eu tenho aqui, altere as opções mais populares no Excel. E aqui eu tenho, ó, várias opções, dentre elas, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Então, vou desmarcar aqui, vou confirmar, então vou desabilitar a guia de desenvolvedor, e aí nós verificamos que eu não tenho mais a guia de desenvolvedor. Então é importante, quando eu vá construir a macro, que eu habilite essa guia de desenvolvedor, porque através dela eu tenho os comandos necessários para o uso da macro, desde a gravação até a visualização do código-fonte ou o acesso ao editor do Visual Basic, no VBA. Bom, trazendo para cá, eu vou habilitar para que nós possamos começar. Opções do Excel, mais usados, mostrar a guia desenvolvedor na faixa de opções. Ok. Bom, como gravar a macro, né? O que é que a macro vai fazer? O que é que a macro vai executar? Então nós temos que ter em mente o que é que eu quero que a macro faça. A macro pode ser criada, de repente, para que quando eu venha abrir o meu arquivo, que quando eu clique em um determinado botão, ele imprima 10 cópias do relatório. Então, se eu preciso todos os dias... Então, a ideia da macro é evitar que eu venha a ficar repetindo, né, usando comandos repetitivos para ações que eu costumo usar no dia a dia. A macro reúne todos num só comando e, a partir daí, nós podemos trabalhar com a determinação da macro. Temos perguntas, Tatiana? Temos sim, professor, do Polo Carpina, Pernambuco, aluno Alexandre. Esse macro faz alterações apenas nos documentos ou pode ser feito no programa também? Se for com linguagem de programação, ele faz nos documentos, tá? Com a linguagem da programação eu posso ter acesso a alterações dentro do próprio Excel. Mas aí ele faz dentro do documento ou em relação a dados que nós podemos executar. Okay? Sem mais dúvidas. Bom, então, voltando para cá, eu vou montar uma pequena planilha aqui
e vou trabalhar em cima dessa planilha com um assunto que nós já vimos em aulas passadas. Então, supondo aí que eu queira criar uma macro que ela faça para mim um subtotal, sem que eu tenha que estar repetindo todos os comandos do subtotal. Então, eu vou montar aqui a planilha e vamos lançar aqui, né, os produtos. Vamos lançar aqui o código de cada produto, a venda do mês de cada produto por estado e eu tenho aqui uma pequena planilha para que eu possa trabalhar. Então, primeiro, eu estou montando a planilha. Então eu estou visualizando o que essa macro vai fazer. Eu vou criar uma macro que quando eu execute ela, ela faça uma soma das vendas por estado, ou por mês, ou por código, ou por região. Então eu posso lançar aqui alguns produtos. Vamos lançar aqui alguns produtos: teclado, mouse, scanner, impressora, monitor, tá? HD, repetindo aqui algumas opções: teclado, mouse, scanner mais uma vez, impressora, monitor e HD. Bom, vou montar aqui. Vamos colocar em negrito. E aí vou colocar o código, tá? Partindo do ponto que teclado e mouse tem código 1. Scanner e impressora tem código 2. Monitor e HD tem código 3. Então teclado 1, mouse 2. Scanner e impressora. Mouse 1. Scanner e impressora 2. Scanner 2, impressora 2. Mouse 1. E o monitor e o HD 3. Vamos aí para as vendas do mês, a quantidade de produtos vendidos no mês. Foram vendidos 150 teclados, 200 mouse, 180 scanner, 355 impressoras, monitores 125, HD 225, teclados 178, 325, 210, 650, 500 e 400. E aqui nós temos por estado. Vamos lançar a filial aqui de Pernambuco. E vamos botar aqui Minas Gerais. Pernambuco, Minas, Pernambuco, Minas e Minas. Bom, eu tenho aqui a minha planilha. E aí se eu quisesse que ele fizesse uma soma para mim das vendas do mês por estado. Ora, eu ia utilizar o recurso do subtotal dentro do Excel. Só que para isso, eu tenho que seguir uma série de etapas. Primeiro, nós vamos fazer manualmente. Depois, nós vamos gravar a macro e ver a diferença. Ora, se eu quisesse o quê? Eu quero que seja somado as vendas do mês por estado. Então, para trabalhar com subtotal, antes eu preciso classificar. Então é importante que eu classifique primeiro. Bom, como saber por qual campo classificar? Ora, se eu quero uma soma da venda por estado, eu vou agrupar por estado. Então eu vou classificar por estado. A partir do momento em que nós classificamos, nós podemos em seguida utilizarmos o recurso do subtotal. Bom, eu vou selecionar os meus dados. Vou aqui na guia dados, iremos para o classificar, e aqui eu determino por qual campo eu quero classificar. Então eu quero uma soma das vendas por estado. Então eu vou classificar por estado. Então eu vou classificar, vou agrupar por estado, para depois pedir para que ele faça uma soma de todas as vendas de produtos por estado.
confirmamos aqui, ok. E aí, verificamos que ele classificou, né, a planilha por estado, ele agrupou todos de Minas e todos de Pernambuco. Então, antes de fazer um subtotal, é importante que primeiro eu classifique. Primeiro eu vou classificar, depois eu vou partir para o subtotal. Com a planilha selecionada, nós vamos lá aqui ainda na guia dados,